Fala, gente, hoje eu tô aqui para compartilhar uma história com vocês de um homem que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ter o resultado que queria, tinha tudo para crescer, para ascender, para vencer na vida, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Tomou decisões erradas, baseadas em emoções, fez péssimas escolhas, abriu mão da oportunidade, abriu mão do seu diferencial, abriu mão de tudo aquilo que recebeu, que o deixava com ponto de partida à frente de outras pessoas, por decisões erradas, por ser movido por sentimentos, por emoções e não pensar no longo prazo. Ele perdeu tudo aquilo que tinha acesso. Essa história, a história de Esaú, é uma história que está na Bíblia, tem mais de 3.000 anos, é uma história real. E eu quero contar essa história para vocês, para que a gente possa aprender com os erros de Esaú, para que a gente venha fazer diferente. Porque todos nós temos oportunidades, óbvio, algumas oportunidades melhores, acessos melhores, conhecimento melhor, condição financeira melhor, uma educação melhor. Então isso nos diferencia, pontos de partida. Alguém que teve uma educação ruim está aqui, alguém que teve uma educação boa está aqui. Alguém que tem condição financeira de ter uma boa educação vai ter um ponto de partida melhor do que quem não teve esse acesso. E isso se abrange em outras áreas da vida. Existem pessoas que têm pontos de partida melhores. Só que isso não significa que essa pessoa vai chegar no seu objetivo. Isso não significa que ela vai viver o seu potencial, tudo aquilo que ela tem para viver, porque isso está mais ligado às decisões que ela vai tomar, está mais ligado à forma como ela pensa, está mais ligado à forma como ela enxerga a vida, do que de fato o recurso que ela tem. Porque não é porque uma pessoa tem determinado recurso que ela vai chegar no nível mais alto, sabe? Muitas pessoas vão viver uma vida mediana, vão crescer, vão ter uma vida mediana e vão se tornar adultos e vão viver o mesmo padrão de vida mediano. E tem gente que vai ter um padrão de vida muito baixo, vai ter muita dificuldade e vai chegar no ponto mais alto. Por quê? Porque o ponto de partida não determina o destino de ninguém. Então, se você começou no nível bem abaixo, nós temos pelo menos milhares de histórias de pessoas que tiveram uma situação muito ruim, com muita dificuldade, e que fizeram história. Hoje são conhecidos, muitos já até morreram, mas o seu legado continua. A gente está cansado de ver histórias de pessoas que não aceitaram a vida como ela é, não aceitaram o seu destino de acordo com a sua geografia, não aceitaram os seus problemas como fator determinante e fizeram o que era necessário para mudar. Então nós vemos Esaú, alguém que tinha tudo para dar certo, alguém que tinha tudo para vencer, mas infelizmente essa não foi a sua realidade. Para você que não tem nenhuma familiaridade com a Bíblia ou com esse texto, eu vou contextualizar ela para você não ficar perdido. Quem era Jacó e Esaú? Jacó e Esaú eram filhos de Isaac. Quem era Isaac? Isaac era filho de Abraão. E Abraão foi um homem muito rico, muito poderoso, foi um homem que teve uma aliança com Deus, e ele é considerado o pai da fé em 3 religiões diferentes, tanto no cristianismo, como no judaísmo, quanto no islã. Ou seja, Abraão é uma referência. Ele foi um homem abençoado por Deus, um homem que Deus escolheu. E esse homem teve um filho chamado Isaac, e Isaac teve esses 2 filhos, Jacó e Esaú. Só que Esaú foi o primeiro, Esaú era o primogênito. E naquela época, quem nascia primeiro tinha direitos de primogenitura. Ou seja, o primeiro filho, ele tinha direito à maior parte da herança, ele tinha direito às bênçãos espirituais e ele também tinha direito ao legado da família, à liderança. Então, quando o pai morria, quem assumia o seu legado e a sua liderança era o irmão mais velho. Então, tudo que o pai possuía, quem controlava, quem governava, quem dava ordem, quem era o líder, era o primogênito, a partir da morte dos pais. Então Esaú é esse cara, ele nasce primeiro, o seu irmão é gêmeo, mas ele sai primeiro. E ele tem todos esses direitos. Porém, como você viu, ele vai desprezar a sua primogenitura, como eu disse no texto, por um prato de lentilha, ou seja, um prato de comida. Então a história conta que Esaú sai para caçar e ele volta sem nada. E diz que ele volta muito cansado. E quando ele volta cansado, o seu irmão, que não tinha os mesmos direitos que ele e queria os direitos que ele tinha, cria uma estratégia e fala, vou fazer um prato de comida e quando meu irmão vier da caça com fome, vou oferecer a ele. Se ele quiser, eu peço a primogenitura dele, peço para ele me vender o direito que ele tem. E quando Esaú chega, o irmão está com o prato pronto. E Esaú vai dizer, me dá um pouco dessa comida, me dá um pouco desse guisado. E Jacó vai dizer, eu até te dou,
mas me jure hoje que tu vai me vender a tua primogenitura. E Esaú vai contar uma história e ele vai dizer: eis que estou a ponto de morrer, do que me vale essa primogenitura? Então ele vende a primogenitura e despreza aquilo que ele recebeu, ou seja, aquilo que faz ele ser diferente dos demais, aquilo que seria um recurso extra, aquilo que seria um nível acima no ponto de partida acerca da jornada da vida, ou seja, na jornada da vida você vai conquistar muitas coisas, mas tem gente que tem que começar aqui de trás porque tem uma vida muito difícil e tem gente que já está lá na frente. Isso é uma realidade da sociedade, não só antiga como até hoje. Existem pessoas que nascem na extrema pobreza, existem pessoas que nascem em classe média e existem pessoas que são filhos de pais muito ricos. Então, existe essa diferença, mas isso não significa que quem teve essa vantagem vai fazer uma diferença gritante, vai chegar no nível mais alto. Isso depende muito da ambição e do desejo de cada um. Então a primeira lição que a gente tira disso é que ele chega da caça e o texto diz que ele chega cansado. Então quando ele chega cansado, ou seja, ele vai caçar, ele vai em busca de um resultado. E esse resultado não chega e o que acontece? Ele se frustra, ele fica triste, ele fica cansado, ele fica chateado. E dentro dele, com certeza, está ali um misto de emoções, porque não sei se você já tentou alguma coisa na sua vida, já tentou fazer algo, já tentou empreender, já tentou abrir um negócio, já tentou perder peso, já tentou mudar o corpo, e os resultados não foram aquilo que você esperava. E com certeza isso mexeu com você, isso te desanimou, te entristeceu. Isso acontece. Então ele chega nessa situação emocionalmente abalado, e o seu irmão vai fazer ele uma proposta. E a primeira lição é essa: não tome decisões importantes quando você estiver cansado. Não faça escolhas que vão mudar a sua vida por um momento ruim. Porque um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim, não define o teu destino. Não define o teu futuro. Mas decisões podem alterar o teu destino. Então a decisão que você toma hoje pode mudar alguma coisa lá na frente. Pode mudar algo que você ambiciona, pode mudar algo que você tem como sonho, como esperança. Mas as decisões que você toma hoje é que vão determinar se você vai chegar lá ou não. A segunda lição é que ele vende a primogenitura por um prato de lentilha, ou seja, um prato de comida. Porque o que é a primogenitura? É algo permanente. O que é a primogenitura? É uma bênção espiritual. O que é a primogenitura? É liderança, é poder, é acesso, é força. Socialmente você está num nível acima das outras pessoas. Então tudo isso era a primogenitura. E o que era o prato de comida? O prato de comida, nesse contexto, representa algo que ele vai comer, vai saciar a sua fome, vai saciar a sua necessidade. Porém, daqui a 3, 4, 5 horas ele vai sentir fome de novo. Porque você já deve ter reparado que de manhã você toma um café, mas quando bate meio-dia, 1 hora da tarde, você está com fome e você quer almoçar. Então a comida, o que ela é? Ela é algo que vai gerar um prazer momentâneo, uma satisfação momentânea. Mas daqui a pouco eu vou sentir aquela necessidade de novo. Então quem é Esaú? Esaú é aquela pessoa que troca um objetivo, algo permanente, algo duradouro, por algo passageiro. Se a gente for trazer isso para o nosso contexto hoje, você talvez tenha um objetivo: emagrecer, fazer uma faculdade, abrir um negócio, produzir conteúdo. Não sei qual objetivo que você tem. E todas essas escolhas são escolhas de longo prazo. E qual é a guerra que a gente tem? A guerra que a gente tem é botar tudo isso em prática, tendo em contrapartida para coisas que são muito mais prazerosas, que tem menos dificuldade e que você vai ter o resultado imediato, como comer uma pizza. Se você quer mudar o corpo, por exemplo, você quer emagrecer e quer mudar o corpo, esse é o teu objetivo. Mas em contrapartida tem o quê? O fast food, o refrigerante, os amigos, as pessoas dentro da tua casa que comem todo tipo de comida. E você quer estar focado, mas você tem esse paralelo, sabe? É algo duradouro e algo prazeroso. E aí você tem redes sociais, você tem celular, você tem série, você tem Netflix, você tem YouTube, você tem saída, bebida, rolê, você tem todo tipo de distração que são o quê? Coisas que duram um tempo. Então se você sai hoje pra noitada, você sai, se diverte, bebe, curte com seus amigos, mas amanhã de manhã os seus problemas estão no mesmo lugar. Então às vezes a gente se engana. Por quê? Porque a gente busca esses prazeres momentâneos, só que eles não vão levar a gente a lugar nenhum. E não vão trazer nenhum tipo de resultado. Agora, os objetivos, eu confesso, eles são desafiadores, muitos são assustadores, muitos são desconfortáveis.
mas ninguém cresce na zona de conforto. Então a gente precisa se colocar nessa zona de confronto. A gente precisa se colocar nessa zona de desafio. Então quem é Esaú nesse contexto? Ele abre mão das coisas eternas. Se a gente for falar de espiritualidade, ele abre mão da primogenitura, ele abre mão da herança, que receberia a maior parte do patrimônio do pai, ele abre mão de dinheiro, ele abre mão de muitas coisas. Por quê? Por causa de uma coisa que vai gerar um prazer momentâneo. E eu te pergunto hoje, quem é você? Você é o cara que foca no longo prazo ou você é o tipo de pessoa que abre mão do longo prazo, do sonho, da conquista, da realização pelos prazeres momentâneos? A terceira lição é: quais mentiras nós estamos contando para nós mesmos? Porque ele diz assim: eis que estou a ponto de morrer, de que me servirá logo essa primogenitura? Então ele sai para cansar, ele volta cansado, com fome, frustrado, entristecido. Só que ele diz algo que não é uma verdade. Ele diz: eis que estou a ponto de morrer. Só que se ele tivesse a ponto de morrer com fome, ele não necessariamente precisaria comer a comida do irmão. Porque, como eu disse, Isaac era filho de Abraão. Isaac era o pai de Esaú. Se ele fosse para casa, ele poderia pedir um escravo para fazer uma comida, um servo. Poderia pedir sua mãe para matar um cabrito, um boi, uma vaca, um jumento, qualquer coisa para comer. Um jumento não, que jumento eu acho que não se come, né? Mas qualquer tipo de animal, ele poderia pedir alguém para matar e preparar para ele. E ele poderia dizer pro irmão: cara, eu até quero esse guisado, eu até quero comer, tá muito gostoso, mas eu não tô disposto a abrir mão de tudo que eu tenho para receber por causa de um prato de comida, sendo que eu posso ali pedir alguém para fazer uma outra comida para mim. Sabe, ele poderia falar isso, mas ele não fala. E aí ele cria uma narrativa na sua cabeça, ele cria uma história para se convencer a desprezar algo que ele nunca valorizou. Então ele nunca deu valor à primogenitura e ele fala: eis que estou a ponto de morrer, de que me vale a primogenitura. Só que ele não estava a ponto de morrer, ele poderia ir para casa. Poderia comer um pão, poderia comer um bolo, poderia até ficar sem comer, irmão, e fazer qualquer outro tipo de coisa, mas não poderia vender aquilo que ele tinha de precioso. Só que não é isso que ele faz. Então, quantos de nós inventamos histórias na nossa cabeça para nos convencer de não fazer aquilo que queríamos fazer? Então, por exemplo, eu quero mudar o corpo, mas eu vou ter que fazer dieta, vou ter que ir para academia todo dia, eu chego cansado do trabalho, de manhã, se eu for para academia de manhã, eu vou ter que acordar muito cedo. Se eu for depois do trabalho, eu vou estar muito cansado. Então, deixa isso para lá, deixa isso para depois. E às vezes você até começa, mas aí os desafios que te fariam crescer, que te faria ser uma pessoa resiliente, que te faria ser uma pessoa focada, com muita garra, com muita persistência, que ia construir esse caráter em você, tudo isso é deixado de lado. Por quê? Porque você cria histórias na sua cabeça para se convencer a não fazer aquilo, a não lutar pelo objetivo que você quer. Então isso pode ser em várias áreas. Eu dei o exemplo da academia, mas, por exemplo, um concurso público, vamos supor, seu sonho é ser Polícia Rodoviária Federal, PRF. Então você tem que ter no mínimo uma faculdade e você tem que estudar muito. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Então você até olha aquilo ali, você até quer, mas você pensa assim: pô, mano, eu vou ter que fazer uma faculdade, aí eu vou ter que estudar anos para passar na prova, eu tenho risco de ficar reprovado, aí depois eu vou ter que esperar abrir outro concurso, isso pode demorar. E aí o que acontece? Todo esse desafio, todo esse desconforto faz você desistir. E aí você fica na situação que você está. Então talvez você seja um CLT, você não aguenta mais o seu trabalho. Só que você sabe que para conseguir algo melhor, vai ser algo que vai te desafiar. Vai ser algo que vai te confrontar. Vai ser algo que vai ser difícil, sabe? E aí o que você prefere? Você prefere ficar com um conhecido, sabe? É ruim, mas a tua mente já se adaptou. É ruim, mas você já está acostumado. É ruim, mas paga as tuas necessidades básicas. Então você prefere ficar preso naquilo. Você prefere ficar paralisado naquilo. Sendo que existe um mundo de oportunidades na frente, só que é desafiador. E aí você cria na sua mente desculpas para não fazer aquilo que você quer. E se eu te perguntar, quais são as desculpas hoje que te impedem de mudar o seu corpo? Quais são as desculpas que você cria hoje que te impede de ir atrás dos seus objetivos? Qual é a desculpa que você cria hoje que te impede de produzir conteúdo? Qual é a desculpa que você cria na sua mente que te impede de fazer uma faculdade? Qual é a desculpa hoje que te impede de passar naquele concurso que você sonha?
Qual é a desculpa hoje que você criou na sua cabeça que te impede de abrir o teu próprio negócio? Sabe, são várias desculpas e várias coisas que criamos na nossa cabeça para nos impedir de ir em busca daquilo que a gente quer. E isso nos prende, nos paralisa na posição atual. Então a gente fica paralisado. E talvez essa situação você já não aguente mais. Talvez essa situação já seja muito ruim, já seja muito difícil. Mas pensar em mudar vai gerar desafios. Você vai ter que lidar com coisas novas. Você vai ter que fazer coisas que talvez você não domine. Você vai ter que entrar em situações que vão ser talvez humilhantes no começo, porque quando a gente começa qualquer algo novo, parece que é idiota, a gente fica com cara de bobo, pô, ele tá tentando algo, tá se esforçando, mas no começo é difícil, ninguém nasce sabendo nada, tudo você aprende na jornada. Então você vai fazendo aquilo repetidamente e aquilo vai te aprimorando. Então, não seja como Esaú, não crie desculpas para desprezar aquilo que você tem, porque Esaú tinha oportunidades e nós temos. Talvez você ache que você é um desafortunado, mas você está me assistindo, você tem internet, você tem um celular, você tem talvez um emprego, você tem talvez uma renda, e tudo isso sendo aplicado nas coisas que vão te levar para o teu objetivo, tem o poder de mudar a tua vida. Então você não precisa conectar com fulano de tal, se me conectasse com aquela pessoa, seria a oportunidade da minha vida. Não, você pode criar a sua oportunidade. Sabe, você pode produzir conteúdo. Quantas pessoas vão receber o teu conteúdo? Quantas pessoas você tem a possibilidade de conhecer a partir do momento que você se expõe na internet? Só que é desafiador. Eu, por muitos anos, eu sou muito tímido, então por muitos anos eu não tive coragem de botar a cara na internet, de aparecer, de gravar vídeo. Só que isso me manteve durante anos numa situação que eu não queria. Então, eu busco algo melhor, eu tenho um objetivo, mas eu preciso disso aqui. Eu preciso desse confronto, eu preciso desse desafio, eu preciso me lançar nisso aqui. Senão a vida não muda. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Albert Einstein, ele diz: insanidade é fazer repetidamente as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Então, o que é insanidade? Insanidade é loucura. Ou seja, você é maluco se você quer mudar de vida, só que você faz as mesmas coisas. Então, a fala de Albert Einstein, ela é ofensiva, ela é para ofender mesmo a pessoa acordar. Porque se você faz sempre as mesmas coisas, como é que você vai viver algo diferente? Você não vai viver. Enquanto você não toma uma atitude de ir em busca daquilo que você quer, de se jogar nesse novo nível, nesse novo objetivo, nesse novo propósito, enquanto você não se lança nisso, as coisas não fluem. E você vai continuar preso no mesmo sistema. Aí você vive um loop. São sempre os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Aí melhora um pouquinho, daqui a pouco é o mesmo problema financeiro. Aí você resolve, daqui a pouco o mesmo problema financeiro. Você resolve, daqui a pouco é o mesmo problema no relacionamento. Você resolve, daqui a pouco é o mesmo problema de peso. Daqui a pouco é o mesmo problema na saúde. E assim vai. Então, parece que a gente vive um ciclo. Um ciclo. Entra ano, sai ano, as mesmas coisas. Entra ano, sai ano, os mesmos ambientes. Entra ano, sai ano, as mesmas pessoas. Entra ano, sai ano, as mesmas amizades. Entra ano e sai ano, não tem nada diferente. Por quê? Porque a gente fica com medo, a gente cria histórias, a gente cria narrativas, a gente mente para nós mesmos. Sabe, eu minto para mim mesmo. Eu crio desculpas que, de fato, elas até estão ali, mas elas não são um fator determinante. Entende? Então, vou te dar um exemplo aqui da internet. Gravar vídeo, eu posso errar. Eu posso falar uma besteira, eu posso ofender alguém, posso ser atacado, posso ser cancelado. Só que nenhuma dessas coisas tem o poder de me paralisar, a não ser que eu permita. Então eu posso ter medo de ser cancelado e nunca botar a cara na internet. Eu posso ter medo de alguém fazer um comentário ruim ou de ter um hate de alguma coisa. Eu posso ter medo disso. E isso tem o poder de me paralisar se eu permitir. Só que a minha vontade de vencer, ela precisa ser maior do que o medo que me paralisa. Então pense direitinho se aquilo que te impede de fazer aquilo que você quer fazer, pensa direitinho, será que isso que eu penso, que eu crio como um monstro, será que ele é real ou será que ele só está na minha cabeça? Sabe, será que as desculpas que eu crio para não fazer aquilo que eu quero, será que aquilo é real
Ou será que o desafio é muito grande e eu prefiro inventar uma mentira, inventar uma desculpa para não entrar naquilo? Coloque todos os seus medos no papel, anote eles. Por exemplo, qual é o teu objetivo hoje? Ah, Cassiano, meu objetivo hoje era abrir um negócio. Então, o que você precisa para abrir um negócio? Aí você vai escrever tudo. E o que te impede de abrir esse negócio? Ah, talvez dinheiro, talvez investimento, talvez sociedade, talvez, sabe? E aí você, no final, escreve o que eu posso fazer para conseguir isso que eu preciso. Então, talvez você precise de investimento. O que você pode fazer para ter o valor do investimento? Você pode trabalhar mais, você pode vender teu carro, você pode vender tua bicicleta, você pode vender teu iPhone, você pode vender o quê para conseguir esse dinheiro? Ah, não, preciso de um sócio. Ah, em quais pessoas que estariam alinhadas com a sociedade, com aquilo que eu quero abrir? Então lista as pessoas, entre em contato com ela. Manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, vai até a pessoa, liga para ela. O que você pode fazer para se conectar com essa pessoa? Não deixe essas desculpas, essas mentiras que criamos nos impedir de chegar naquele objetivo. A gente não pode fazer isso. Porque isso mantém a gente preso no mesmo lugar. E a quarta lição é a consequência e o legado. O que é a consequência? A consequência é o resultado das minhas escolhas. Então Esaú faz essa escolha, ele abre mão da sua primogenitura e o direito agora passa a ser do irmão dele. Então ele não é mais líder, ele não tem mais direito à herança, ele não tem mais direito à riqueza, ele não tem mais direito a esse patrimônio que ele tinha. Então ele perde tudo, ou seja, os seus filhos, as suas gerações posteriores, vão colher o resultado das escolhas dele. Então hoje, a decisão que você toma, o seu filho vai colher lá na frente. Hoje, a decisão que você não toma, o seu filho vai colher lá na frente. Hoje, a decisão que você não toma, daqui a 2 anos, vai estar lá a consequência disso. Então, se você tem esse medo que te paralisa, tem essa narrativa criada na sua cabeça que te impede de avançar, ano que vem você vai estar na mesma situação que você está hoje, ou pior. Então, se você não faz nada para mudar, as consequências ela vêm. Então, você precisa decidir hoje o que você vai fazer, qual resultado você quer viver, qual legado você quer deixar, o que você quer gerar para o teu eu daqui a 5 anos, para o teu eu daqui a 3 anos. Será que o teu eu daqui a 3 anos vai te agradecer pelo que você está fazendo hoje? Será que o teu eu daqui a 5 anos vai agradecer? Pô, há 5 anos atrás eu comecei aquele projeto e hoje eu estou vivendo isso aqui que eu estou vivendo. Hoje a minha empresa está fluindo. Hoje eu estou com milhares de seguidores na internet. Hoje eu estou com o corpo do sonho. Por quê? Porque eu tomei a decisão de começar a treinar e ter uma reeducação alimentar lá atrás. Então hoje eu consigo fazer isso, eu tenho disposição, eu tenho uma vida ativa, não sou mais sedentário por causa da escolha que eu fiz lá atrás. Hoje você pode se agradecer, você pode agradecer a si mesmo das decisões que você tomou há 1 ano atrás. Você pode se agradecer das decisões que você tomou há 2 anos atrás. Porque o que a gente vive hoje é resultado do nosso passado. Então o que eu colho hoje, o que eu vivo hoje, o dinheiro que eu ganho hoje, o negócio que eu tenho, a família que eu tenho, é resultado das minhas escolhas. Será que você está satisfeito com as escolhas que você fez? E daqui 2 anos, será que você vai estar satisfeito com as escolhas que você fez hoje? Então, essa é a oportunidade que nós temos, é o hoje. Essa é a oportunidade que nós temos, é o presente. Essa é a oportunidade que nós temos de fazermos escolha. A quinta lição é: precisamos assumir nossas responsabilidades. Não sei a sua idade, não sei quantos anos você tem, não sei se você é maior de 18 anos ou se você é adolescente, mas se você não for uma criança que é dependente dos seus pais, né, se você, mais que você mora com seu pai e com a sua mãe, mas você já tem 18 anos, você já é um adulto, né, pelo menos legalmente. Não sei tua maturidade, não sei as tuas emoções como é que são, não sei se você é alguém maduro ou não sei se você é infantil, mimado, eu não sei que tipo de pessoa você é que está assistindo esse vídeo. Mas independente do tipo de pessoa que você é, você precisa entender uma coisa. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Porque as pessoas não podem decidir por nós, a não ser que a gente permita. A não ser que a gente deixe as pessoas decidirem o nosso destino, decidirem aquilo que queremos, aquilo que faremos, aquilo que almejamos. Então você precisa assumir a responsabilidade. Se você é um adulto igual a mim,
Você precisa bater, se você vive algum momento bom, você precisa bater no peito e dizer, cara, eu tô vivendo um momento bom por aquilo que eu plantei lá atrás, pelas pessoas que eu conheci, pelas decisões que eu tomei, pelos processos que eu enfrentei, pelos desafios que me fizeram crescer. Ou você pode olhar, se o que você vive hoje é ruim, olhar e falar, cara, o que eu tô vivendo hoje, a culpa é minha. Sabe, você pode colocar a culpa em outras pessoas, você pode se vitimizar, você pode falar qualquer coisa, mas não é o governo que vai mudar a tua vida, sabe? Não sei se você é direita, se você é esquerda, se você é do meio, se você é de cima, se você é de baixo, não importa, porque o governo tá lá e ele vai fazer o que ele pode com o recurso que ele tem, mas as suas decisões, elas são só suas. As suas escolhas, elas são só suas. Se você escolher fazer uma faculdade, amanhã você tem uma profissão. Se você quiser estudar para um concurso público, amanhã você tem um emprego, uma carreira pública. Se você abrir um negócio, amanhã você pode ter uma empresa. Se você começar a treinar, amanhã você pode ter o corpo que você almeja, ou saúde. Sabe, se você começar a ler, amanhã você pode se tornar um cara mais inteligente. E isso indifere das pessoas que estão à sua volta, do seu pai, da sua mãe, sabe, dos recursos que você tem. Se você é alguém desempregado, você não necessariamente precisa ter um emprego para ter dinheiro. Você pode começar um negócio. Hoje você abre o TikTok aí, você vê muita gente, eu pelo menos sou do Rio de Janeiro, tem um lugar aqui que a gente chama de Ceasa, tipo um centro comercial absurdo, o pessoal vende legume, vende fruta, vende carne, vende um montão de coisa a preço baratinho, vende para revendedor. Então tem muita gente fazendo muito dinheiro. Vai no Ceasa, compra laranja, espreme, faz suco, bota na garrafinha, vai pra rua vendendo sinal. Muita gente hoje fazendo açaí de garrafa, vendendo açaí de garrafa, açaí de garrafa. A média é R$20. E aí, por exemplo, se você vende 50 garrafas de açaí em um dia, você faturou R$1.000. 50 vezes 20 é 1.000. Isso não precisa ser um dia, pode ser em 2 dias. Um dia você vende 25 garrafas, no outro dia você vende mais 25, você faturou R$1.000. Vamos supor que você tem 300, 400 reais de despesa, você colocou 600 reais no bolso. Se você faz isso nas 4 semanas do mês, 600 vezes 4, 24. Ou seja, 2.400 reais por mês, só vendendo açaí de garrafa, ou vendendo suco de laranja, eu não sei, sabe? Então você não precisa necessariamente ter um emprego, ter uma carteira assinada para fazer dinheiro, entendeu? Eu aprendi algo na minha vida. Lá em São Paulo, eu fui numa conferência e tinha um palestrante lá americano, ele disse assim, fazer dinheiro é uma ação, guardar dinheiro é comportamento e multiplicar dinheiro é conhecimento. Então, para você fazer dinheiro, você precisa ter um produto para vender. É simples. Você tem um produto ou um serviço para oferecer às pessoas. Então, se você vende um produto, você ganha dinheiro. Se você tem um serviço, você também ganha dinheiro. Para guardar, como é que você faz para guardar dinheiro? Comportamento. Se você é um cara que sai, que curte, que quer se amostrar, que é emocionado, você não vai conseguir guardar dinheiro. Então, você precisa ter um comportamento. Sabe? Ser caseiro, saber dizer não, controlar suas emoções, seus apetites, não querer mostrar para os outros aquilo que você não é, sabe? E o terceiro, para multiplicar isso, ou seja, pegar esse dinheiro que você fez, que você guardou, você precisa agora investir o dinheiro. Então, multiplicar dinheiro é conhecimento. Então, com esse dinheiro, você tendo conhecimento, você vai saber onde colocar o seu dinheiro que vai te trazer a maior rentabilidade, que vai te trazer o maior retorno. Então perceba, tá na hora da gente assumir responsabilidade, tá na hora da gente parar de dar desculpa, tá na hora da gente culpar nosso pai, nossa mãe, nossa mulher, nossos filhos e a gente começar a botar a mão na massa e fazer o que precisa ser feito. Porque Esaú inventou uma desculpa. Depois, lá na frente, ele vai dizer que o irmão enganou ele, mas o irmão dele não enganou ele. O irmão dele falou, me vende hoje a tua primogenitura, eu te dou esse prato de comida aqui e aquilo que é teu por direito vai ser meu. Ele fala, tá bom. E ele entra no acordo, então ele toma a decisão ali. Ele poderia dizer não, mas ele diz sim. Aí depois ele culpa o irmão que falou que enganou ele, mas não enganou. Foi uma decisão que ele fez, a proposta está ali. Então ele escolhe se ele quiser. Então hoje você tem diversas opções de fazer dinheiro, de abrir vários tipos de negócio. Você pode ir para a internet, você pode fazer o que você quiser. Né? Só que vai depender de você. Sabe? E um problema que acontece muito esses dias, eu vi esse número, qual é? De 100 pessoas, 98% das pessoas não sabem o que querem. Apenas 2% sabem para onde estão indo. Então, a cada 100 pessoas, 2%, ou seja, 2 pessoas têm um objetivo claro.
tem algo na mente, tem uma meta, tem um sonho, tem um objetivo. 98% das pessoas não sabem para onde estão indo. Então é muito difícil você focar em algo, sendo que você não tem esse algo. É muito difícil você focar em construir se você não sabe o que você quer construir. Então você precisa primeiro ter esse norte, ter esse desejo, ter esse objetivo, ter essa meta, ter esse sonho, ter esse plano, para depois botar em ação. Mas a maior lição que a gente deixa hoje, não seja como Esaú. Não abra mão das oportunidades que você tem. Não abra mão daquilo que é seu por direito. Não abra mão das coisas permanentes do longo prazo por coisas passageiras e momentâneas. Não tome decisões cansadas. Não caia nas suas próprias desculpas. Não seja um vitimista. Assuma a responsabilidade. Sabe? Isso vai ser passado para os seus filhos. Isso vai ser passado para os seus netos. Além disso, assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Bata no peito e diga: se algo bom está acontecendo, a culpa é minha. Se algo ruim está acontecendo, a culpa também é minha. Óbvio, existem fatalidades, doenças, acidentes, coisas que são acometidas que não fomos nós que planejamos. Isso é real, isso acontece, isso existe. Mas isso são casos isolados. Se esse não é o seu caso, assuma a responsabilidade. Faça suas escolhas. Não abra mão dos seus objetivos. Não abra mão do seu propósito. Não abra mão daquilo que você quer. Por coisas passageiras, por decisões afloradas, por causa de frustrações, por causa de pessoas que te oferecem coisas. Saiba muito bem aquilo que você quer. E esse foi mais um vídeo. Se você gostou, se fez sentido para você, compartilha com alguém. Deixe a sua curtida aqui, deixe um comentário, deixe a sua opinião. Abraço, valeu, fui.